E olha só, eu queria relatar também aqui uma publicação do Luiz Carlos Moreira Jorge, encerrando esse assunto de Brasília, que o Gladson, faltando aqui um pouco mais de um ano para ele deixar o governo e tentar uma vaga ao Senado, vai navegar de céu de brigadeiro na Assembleia Legislativa. Essa afirmação, Luiz Carlos, ela é forte, ela tipo Olha, assim, o que está acontecendo? Hoje na Assembleia, o Gladson tem uma base de apoio tão forte que se ele mandar um projeto loteando a Lua, vai ser aprovado pela base dele, né? Por quê? Porque está todo mundo com cargo no governo. Todos os deputados da base estão com cargos no governo, cargos de confiança. Eles vão mexer no próprio bolso, vão jogar fora esse pessoal? Não vão. Então é isso, ele vai navegar no céu de brigadeiro, né? O Nicolau Júnior conseguiu montar uma base de apoio muito sólida, né? E vai dar paz para ele, porque ele está correndo contra o tempo, né? Ele tem até 31 de março do próximo ano para deixar o governo e ser candidato ao Senado, né? Se nada acontecer com ele. Né? Em questão da Ptolomeu. Da questão né? Mas é isso mesmo. Para ele é a tranquilidade lá na Assembleia. Oposição só temos lá quem? A Michele Melo, o Edivaldo Magalhães e o Jarude só. E o Jarude. Né? Mas assim, chama atenção também essa questão de navegar em céu de brigadeiro, isso precisa ser ressaltado aqui, que na LOA desse ano, que foi aprovada em dezembro do ano passado, os deputados, a maioria, né, votou a LOA na íntegra lá para aprovação do governo, e um item chamava atenção que era o artigo 10, que os deputados abriam mão de que empréstimos com um valor até 20% do valor do orçamento, ou seja, 2,4 bilhões, não passasse mais pelo crivo da LEAC. Isso é um negócio muito sério, Luiz. Não, isso é um negócio muito sério. Isso é um ato máximo de bajulação. Exatamente. Você está abrindo mão do seu poder de legislar. Exatamente. O deputado foi eleito para legislar. Quando ele abre mão do poder de legislar para ser agradável ao governo, é melhor fechar a porta. Isso, inclusive, deve gerar ações judiciais, viu? Isso aí deve rodar por mais tempo, mas isso aí é um fato mesmo. Porque o céu de brigadeiro está aprovado aqui. Toda iniciativa desse porte, aprovação de um projeto de lei e tal, que diga respeito ao governo, que venha do governo, ele tem que passar pela Assembleia. Exato. Como é que você é deputado, você foi eleito para legislar, e só para você agradar o governador, você pega e abre mão de votar um projeto? Não, isso aí é bajulação demais. Exatamente. Outra coisa que o Luiz Carlos trouxe foi um furo, que o Petecão, o Sérgio Petecão, senador, que vai tentar a reeleição, vai levar o PSD para apoiar a Maísa ao governo. Esse furinho aí, Luiz Carlos, essa mudança do Petecão, que a gente pensava que o Petecão tava indo ali para os braços do MDB, que mudança foi essa? É porque é o seguinte, o Petecão, na verdade, quando a Maísa se preparou para ser candidato, teve o nome dela ventilado para ser candidata a suplente do Gladson na disputa do Senado, ela não era o nome. O nome em voga, que estava quase tudo certo, era o da Marfisa, mulher do Petecão. O Petecão abriu mão e ela entrou nessa vaga da disputa da suplência do Senado. Tanto é que foi a suplente do Senado, da chapa de Senado, e depois foi senadora, né? E também quando houve aquela confusão entre o Gladson e a Maísa, e que a Maísa ia para o Podemos, foi o Petecão que segurou ela pelo braço. Maísa, não faça isso não, que você vai se queimar. Fique no PP mesmo, discuta dentro do PP. Então a Maísa tem muita consideração, pelo que eu sei, nem converso com a Maísa, aliás, nunca conversei com a Maísa. Pelo que eu sei, ela tem muita consideração pelo Petecão e o Petecão por ela. E o Petecão teve problemas de relacionamentos com Alan Rick na escolha do líder da bancada, né? Certo. Da bancada. Então ele vai apoiar mesmo a Maísa na disputa do governo e, logicamente, esperando que ela o apoie na reeleição para o Senado. E a Maísa nesse jogo? Como é que fica? Traz o Petecão, tem uma situação de uma possibilidade de fusão, né, do PSD com o PP. Eu acho difícil, né? Acha difícil, né? A fusão que está mais propensa agora é do PSD com PSDB. PSDB, né? Daria uma mexida aqui, e quem comandaria seria o senador, né, que é o Petecão. Né? Exato. Olha só, tem esse ponto,
Mas aí que a gente viu o Petecão caminhando para um lado, indo para o outro agora. E o MDB para 2026? O MDB, primeiro, ele não tem nome para disputar o governo com densidade eleitoral. Certo. Isso é um ponto. Ele não tem nome com densidade. Aliás, pode até ter um nome com densidade no caso da Jéssica, mas a Jéssica é de uma liderança regionalizada em Cruzeiro do Sul. Apesar de aparecer bem em pesquisa. Apesar bem em pesquisa. Mas o partido não tem a estrutura. Tanto é que o Marcos Alexandre disputou a eleição aí na Pindaíba, né? Em relação ao dinheiro que o Boca-Juniors tinha. Essa briga de Lisa é complicado, né? É complicado. Você ser candidato ao Senado, você tem que ter muita estrutura. Não sei se o MDB vai ter essa estrutura. Eu acho que, na verdade, o pai da Jéssica, a Jéssica, sonha ou com uma vice na chapa da Maílza ou com uma vice na chapa do Alan Rick. O Wagner, inclusive, já salientou que o MDB vai para onde tiver vaga na chapa majoritária. Majoritária, é isso. Aí ele tá dizendo a receita, o que ele quer. Anuncia o que ele quer. Mas qual é a chance do MDB simplesmente ser esnobado, dependendo do tipo do jogo? Não, mas aí ele tem conversado muito com o Alan também, né? Conversou com o Alan, conversou com a Maílza já, segundo eu soube. E isso vai correr até o próximo ano, né? Nada se resolve. Nada se resolve até o momento. Agora o MDB vai ficar nessa, ele vai lançar chapa de federal e chapa de estadual. Né? Chapa majoritária ele não vai entrar. E ele vai ter dificuldade nas duas chapas, porque sem dinheiro fica difícil, né, Luiz? Ele vai ter uma chapa forte para estadual, porque ele tem lá os 3 vereadores, o Weber, o Raimundo o Neném Almeida. E o Raimundo Neném. Heber Machado. Heber Machado, Fábio Araújo e Neném, e Neném Almeida. Neném Almeida. Os 3. E aí tem ainda a Antônia Salles, que é deputada, tem o Tanísio de Sá, que é deputado, e a Michele Melo, que tudo indica que vai disputar na chapa do MDB. Olha então só. Ficaria uma chapa fortíssima para estadual. Eles não têm nome para federal. O Marcos Alexandre quer entrar nessa chapa, só que a executiva está tentando convencê-lo que ele saia para federal. Mas aí a pergunta, ele vai sair para federal com que nomes? Sozinho? Sozinho ele não faz legenda. E a gente lembra que o MDB, na última eleição de 2022, que tinha dinheiro, que tinha deputados federais, não fez nenhum, entendeu? E tinha dinheiro, e tinha nomes. E tinha chapa com Flaviano, com a Jéssica, com Rocha. Né? Rocha, não fez, entendeu? Então isso aí é complicado. É um cenário complicado, né? Outra coisa que o Luiz abordou essa semana no blog dele foi o desafio de uma figura emblemática do Acre. Uns gostam, outros detestam, outros criticam, outros amam. Essa figura se chama Jorge Viana. Qual é o desafio de Jorge Viana para 2026, Luiz? Primeiro, ser candidato na oposição. Porque o Jorge sempre foi candidato e se elegeu sentado na máquina. Mas a gente está vendo o protagonismo da direita muito grande. E aí? Pois é, mas acontece que o Jorge... Hoje nós temos o quê? Nós temos a esquerda, nós temos o PT desgastado. Mas o Jorge, ele tem votos além dos muros do PT. Tanto é que quando ele disputou com o Gladson, ele foi o segundo colocado. Né? Ele é o segundo colocado. Se você pegar as pesquisas para o Senado, ele só perde para o Gladson. Né? Então o Jorge é um nome muito forte. Muito forte. Porque ele não tem voto só no PT. Ele foi governador, ele foi prefeito, ele ajudou muita gente. Né? Então os votos do Jorge não são. Por isso que ele aparece sempre bem nas pesquisas. Se você pegar, ele foi o mais votado para governador dentro da oposição. Certo. Eu acho que ele hoje é a maior liderança da oposição ainda, mesmo com o desgaste do PT. Por quê? Porque os votos dele são muito pessoais.